Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando aí continuidade aos nossos estudos aí, né, de todas as semanas. Hoje, quarta-feira, né, é o dia de estudo sobre temas que são ligados às questões da mediunidade, né? A gente tira aí as quarta-feiras para conversar com o pessoal, né, sobre questões de mediunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre reencarnação, né, sobre lembranças de vidas passadas, né, situações que estão ligadas às vidas passadas, né, e como isso, né, conecta com as questões mediúnicas. Né, agradecendo aí a todos os companheiros que estão participando com a gente, lembrando que o estudo ele é aberto para perguntas, tá, gente? Quem quiser perguntar, comentar, fique totalmente à vontade, né? O nosso objetivo aqui acima de tudo, né, eles ressaltam para a gente que o nosso conhecimento ainda é muito básico, né, o nosso conhecimento ainda é muito inicial, né, enquanto humanidade, enquanto registros do mundo espiritual, e por isso, né, nós precisamos conversar. Paulo me dá um sinalzinho, porque está chovendo aqui, normalmente o Wi-Fi peca, né, durante a chuva. Mas continuando, né, gente, a gente está tratando hoje de temas sobre mediunidade, né? Nós estamos falando aí algumas questões que têm a ver, né, com o conteúdo mediúnico. E muitas vezes, né, um dos conceitos básicos aí da doutrina espírita, uma das situações que são, vamos dizer assim, fundamentais para o nosso entendimento da nossa vida à luz da doutrina espírita, até mesmo de situações pelas quais nós passamos, né, a questão da mediunidade. Ó, aumentei o áudio aqui, ó. Melhorou? Né? Se tiver, eu aumentei o áudio aqui do telefone. E uma das coisas que a gente tem falado muito, né, que o conhecimento espiritual ele tem, né, um grande papel na nossa vida, que é o papel de nos dar uma noção de realidade, uma noção de mundo onde nós vivemos, né, diferenciado. Né? Tá sem áudio, gente? Só um minutinho aqui, deixa eu tentar arrumar aqui. Uai. Olha se melhorou aí, gente. Tá dando som aí para vocês agora? Melhorou? Voltou o áudio aí? Tá funcionando? Se alguém puder me dar um... são as questões de tecnologia, viu, gente? Isso aí faz parte do movimento, né? A gente está falando, né, um dos conceitos básicos da doutrina espírita, né, é a ideia da reencarnação, né, a ideia da continuação da vida e a ideia da pré-existência da vida antes do nascimento, né, dentro dos conceitos aí que são, vamos dizer assim, basilares para a doutrina, a ideia de que nós renascemos várias vezes, que nós estamos no mundo várias vezes, né, trazem algumas implicações, né, não só para a questão da crença, mas também como questão da nossa forma de entender a vida. Né? Uma pessoa que acredita em reencarnação, ele vai ter um contexto de vida, vamos dizer assim, uma perspectiva, né, mais ampla da sua real situação, né, nesse momento que a gente está vivendo aqui. Né? Vamos lembrar que nós somos seres em um processo de aprimoramento, num processo de melhora, né, na qual a busca do crescimento dos nossos valores morais, nossos valores éticos, né, no qual o nosso objetivo em nos tornarmos pessoas melhores, né, é fundamental. Com o objetivo também, né, de sermos felizes. O objetivo da nossa existência é a busca da felicidade. Nós sabemos que dentro, né, do nosso mundo aqui, a felicidade ainda é algo que é mais transitório, né, do que algo perene, né, dado ao nosso estado primitivo ainda, nosso estado ainda recém-saído aí da animalidade, da nossa sociedade, né, atual. E os amigos espirituais, né, através aí das obras espíritas, através aí das falas dos espíritos, através do Kardec, né, vão dizer para a gente que quando nós abrimos os nossos olhos para um conceito de vidas sucessivas, né, a tendência é que o nosso sofrimento e as nossas dores diminuam. Por quê? Porque nós vamos começar a perceber, né, que a nossa vida é um capítulo de uma história muito maior,
de uma história muito mais ampla, né? E que o momento que nós estamos vivendo agora, né, se ele está alicerçado muitas vezes no nosso passado, nas nossas escolhas, né, naquilo que nós plantamos, vamos dizer assim, usando aí uma terminologia aí da Bíblia, né, o rei Salomão falava muito isso, né, que aquele que planta colhe, né, ele tem lá no livro de Provérbios, ele fala um pouco sobre isso. Então, se o que a gente vive hoje é reflexo do que nós plantamos ontem, seja ontem em outras vidas, seja ontem mesmo, né, o meu futuro vai ser o reflexo das minhas ações atuais. Ou seja, o meu futuro ele vai ser, né, construído em cima das minhas escolhas. E aí nós vamos entrar num conceito também que é muito importante, que é o conceito do livre-arbítrio. Né? O ser tem livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio. Entretanto, esse livre-arbítrio ele é limitado ao nosso grau de entendimento da vida. Né? Quanto mais primitivo um ser, menor a capacidade de escolha dele. A gente pode olhar isso na natureza. Os animais, eles não têm quase que livre-arbítrio nenhum. Né? Eles são dominados pelos seus instintos, o instinto de conservação, o instinto de reprodução, o instinto de sobrevivência. Né? Então, os instintos controlam a vida dos animais. Já no caso dos seres humanos, né, no nosso caso, né, nós vamos perceber que os instintos ainda são preponderantes, ou seja, os instintos estão na frente da nossa vida, mas existe um outro fator, né, que é o fator das nossas escolhas. Né? E o nosso processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, é um processo de escolher e de ter consequência daquelas escolhas. Né? O maior aprendizado que nós podemos ter é dentro do processo de escolha e consequência, de ação e reação, de causa e efeito. Né? São palavras, né, frases semelhantes para dizer a mesma coisa. Ou seja, aquilo que eu planto, eu vou ter a consequência daquilo na minha existência, na minha vida. E quando a gente entende que nós somos seres milenares, né, nós somos seres que já tiveram milhares de vidas, nós vamos começar a perceber, né, que muito do que acontece com a gente hoje é reflexo de nossas escolhas de ontem. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro desse quarto aqui falando, né, sobre um determinado tema aqui da doutrina espírita. Isso é fruto de uma escolha minha. Ou seja, neste momento eu estou abrindo mão de fazer de determinadas coisas que talvez me agradariam para estar aqui fazendo outra coisa que me agrada também. E eu vou ter uma consequência dessa ação. Se eu tivesse nesse momento, por exemplo, roubando, estuprando, matando, eu ia ter uma consequência que não ia ser muito agradável das minhas ações. Né? Apesar de que, né, quem comete crime normalmente tem uma satisfação imediata, né, e uma consequência a longo prazo. Então, muitas vezes o crime, né, o desequilíbrio, ele traz satisfação imediata e consequência desagradável, né, a médio ou a longo prazo. E aí, quando a gente está falando isso, né, a gente está falando de mediunidade aqui, o que isso tem a ver com a mediunidade? Né? Uma das coisas que a gente muito procura saber, que a gente se preocupa, né, quando a gente está aí começando a nossa caminhada da doutrina espírita, é a famosa lembrança de vida passada. Ou seja, a gente fica muito cismado, a gente quer saber, né? Primeiro, por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Segundo, né? Nas minhas vidas passadas estão as respostas para os problemas que eu tenho hoje, né? Então, qual que seria a resposta aí da espiritualidade? Né? Eu não lembro das minhas vidas passadas por uma questão, vamos dizer assim, de processamento mental. Né? Ou seja, o meu cérebro de encarnado, né? Meu cérebro aqui, meus neurônios, minha capacidade mental de Marcelo hoje aqui, né? Não tem estrutura para poder absorver conteúdo de informação de 100, 200, 300, 500, 1000 encarnações. Né? Isso é, vamos dizer assim, estruturalmente impossível dentro da minha compleição biológica aqui atual. No mundo espiritual, né, o meu espírito, já de outra maneira, ele tem esse conhecimento, mesmo que esse conhecimento fique adormecido. Entretanto, né, se eu não me lembro diretamente de alguma coisa, não quer dizer que aquilo não impacte na minha vida. Né? Nós vamos ver aí que, por exemplo, muitas pessoas carregam traumas da sua infância, né, que inconscientemente, né, são responsáveis por uma série de situações que acontecem com ela, ou de formas como elas reagem, né, a determinadas situações durante a sua vida. E às vezes é um trauma que ele teve lá quando ele era um bebê, ou quando ele era uma criança pequena, e ele não se lembra desse trauma. Ou então, né, nós temos comportamentos morais, ou comportamentos de equilíbrio, ou comportamentos positivos também, que são frutos de um processo de aprendizado que nós não lembramos cognitivamente. A gente não lembra do meu pai eu não lembro do meu pai me ensinando a ser correto, mas em algum momento ele me ensinou. Eu não lembro do meu pai me ensinando a não roubar,
né? Não lembro de um episódio que ele vinha assim, Marcelo, você não rouba, né? Mas em algum momento ele me ensinou isso. E isso está registrado no meu inconsciente. Isso está registrado na minha intimidade. E isso vai impactar, né, nas minhas relações, na forma de eu entender a vida. Então, os meus conteúdos de vida passada, da mesma forma, estão introjetados, né, no meu inconsciente profundo. E eles vão aparecer através de quê? De pendores, como diria o Kardec, ou através de quê? De afinidades, ou através de gostos, ou através de simpatias, ou até mesmo de antipatias, né, que vão refletir estados da minha intimidade, que são muitas vezes ativados por determinados gatilhos situacionais. Ou seja, acontece uma coisa, eu tenho uma reação. Alguém briga comigo, eu reajo de um jeito. Por quê? Porque eu estou condicionado, de certa forma, a reagir de certa ou daquela maneira diante do estímulo. Isso tem a ver com questões espirituais, né? Vamos lá, que tem alguém perguntando aqui. Vamos voltar aqui. Alguém está perguntando a questão de mediunidade, gente. Estou apanhando aqui do... Marcelo, meu genro vê espíritos que desencarnou. Às vezes fica mal, outras vezes nem liga. O que ele pode fazer para parar de ver gente que já desencarnou? Se eu soubesse, eu podia me ensinar, que eu também vejo gente morta também de vez em quando. Às vezes estão mais vivos que a gente, né? A mediunidade, ela não funciona como um liga e desliga, né? O que acontece com o processo mediúnico é que nós podemos treinar a nossa mediunidade, né? Nós podemos aprender a controlar a nossa mediunidade através do quê? De duas coisas. Primeiro, né, do estudo e do entendimento daquilo que está acontecendo com a gente, ou seja, o estudo de mediunidade numa casa espírita, né, num ambiente apropriado. Segundo, né, através de um processo que a gente chama de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Todo médium, ele é alguém mais sensível. Né? Um médium, ele tem uma percepção mais apurada, ele vê as coisas, ele sente. Né? Muitos médios não são visuais, eles não enxergam os espíritos, mas eles sentem a influência dos espíritos. Tanto é que o Kardec fala, né, que médium é todo aquele que sente as influências dos espíritos de qualquer maneira que seja. Uns escutam, uns enxergam, outros sentem, outros incorporam, outros fazem todas essas coisas, outros escrevem. Né? E como é que eu vou lidar com os espíritos? Os espíritos são atraídos por mim ou por qualquer pessoa através de um mecanismo de afinidade. Ou seja, aquela frase que a gente aprende lá com as nossas avós, né? Diz-me quem tu andas e tirei quem és. Né? A gente pode traduzir isso espiritualmente para dizer assim: dize-me o que tu pensas e te direi qual é a tua companhia espiritual. Ou seja, o que atrai os espíritos desencarnados é a nossa conduta e na base de tudo, o nosso pensamento. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem medo de tudo, se eu sou uma pessoa desequilibrada nesse sentido, eu vou atrair espíritos que vão favorecer o meu medo. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, arrogante, imagina, eu sou um cara arrogante, que acho que eu sou eu aqui, né? Eu vou atrair espíritos arrogantes. Se eu sou uma pessoa que cultiva a amargura, o ressentimento, né? Se eu sou uma pessoa ressentida, amargurada, entristecida, se eu cultivo esse tipo de sentimento, a minha psicosfera, ou seja, a aura mental, a minha aura espiritual que está ao meu redor na minha casa, vai ser composta de espíritos com essas características. Nós somos atraídos por aqueles que pensam como nós. Então, qual que é o primeiro conselho? Primeiro, estudar para a gente entender o processo. Né? Então, nós vamos entender o que é mediunidade, como é que ela funciona. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Segundo processo, né? Estou sendo incomodado por determinado tipo de entidade. Por que esse espírito está sendo atraído? Nós temos dois tipos de espíritos. Os espíritos necessitados de ajuda, né? E os espíritos que são atraídos por desequilíbrios nossos, ou desequilíbrios de alguém que está perto da gente. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, né? Imagina que eu sou o cara mais equilibrado do mundo. Nossa, eu sou um cara espiritualizado, né? Até parece. Não, mas aí a Edneia aqui, ó, imagina, né? A Edneia aqui, né? A Edneia chega e beber cachaça. Todo dia ela vira a cara na cachaça ali, ela chega tonta todo dia, né? E aí o que vai acontecer? Qual que vai ser a companhia espiritual da Edneia? Vão ser espíritos alcoólatras, né? Que vem nela uma oportunidade de sentir o prazer da bebida. Isso é mentira, tá, gente? A Edneia bebe nada. Na verdade, ela é um espírito muito superior a mim em vários aspectos, aliás, né? Mas assim, então eu vou conviver com esses espíritos que esse companheiro convive. E aí o que vai acontecer? A minha mudança de clima mental
vai mudar o tipo de espírito que vem aqui. Porque se o espírito vem aqui todo dia para beber junto comigo, e no dia que ele chegar que eu tô fazendo culto do evangelho, ele vai olhar e falar, cara chato, tô fazendo evangelho, eu vim aqui tomar cachaça. E não volta. Né? Ou se ele começa a vir, ele começa a participar, ele começa a se modificar pelo meu exemplo. Por isso, quando a gente fala da reforma íntima, a gente fala que num processo que, na verdade, é importante para todos nós temos que fazer, né? Porque nenhum de nós é perfeito, né? Muito pelo contrário, aliás, nós temos defeitos que são, né, a dar com palmas, né? Se a gente for resumir, né? Então, assim, o processo da nossa busca por sermos pessoas melhores, por suprimir comportamentos inadequados, desagradáveis, desequilibrados, vai surtir efeito no ambiente onde a gente vive e os espíritos vão se afastar, né? Se são espíritos inferiores, e nós vamos atrair espíritos de luz, né? Como é que eu atraio a companhia do espírito de luz, gente? Fazendo o que o espírito de luz gosta, né? Então, por exemplo, como é que eu faço para me conversar com o Lucas? Vai lá para casa do espírito e carregar a cesta básica, ajudar quem precisa, você vai ver, os espíritos de luz vão estar lá, né? Fico eu aqui em casa aqui, cultivando uma maledicência, xingando, brigando com os meninos, falando mal de todo mundo, azedo, agressivo, violento. A espiritualidade que vai me acompanhar vão ser espíritos que vão refletir esse comportamento. Né? Então, para o companheiro parar de ver, né, esses companheiros, ele tem que o quê? Trabalhar a mediunidade dele. Nem sempre trabalhar a mediunidade é participar de uma casa espírita, mas sim aprender. Olha, eu sou sensível, eu percebo. Como é que eu vou perceber coisas melhores? Melhorando o meu padrão de convivência com as pessoas, melhorando-me enquanto ser humano. Né? É a nossa eterna busca para ser melhor. Isso vai ajudá-lo. Isso vai fazer com que ele melhore o processo. Parar de ver, ele não vai parar. Mas ele vai ver coisa melhor. Né? Daqui a pouco ele vai ver uns espíritos iluminados, uns amigos espirituais sugerindo coisas boas, sugerindo bem, sugerindo. Né? Então eu quero ver espíritos cheios de amor, cheios de luz, cheios de altruísmo, cheios de caridade. O que eu tenho que fazer? Começar a fazer caridade, começar a fazer o bem, começar a perdoar todo mundo que me engole, né? Que a gente tem dificuldade de engolir, né? Como se fosse fácil. Né? Falar assim é fácil pra caramba. Né? E aí o que acontece? Nós vamos modificando o nosso clima mental. Que aí nós vamos desligando determinadas situações negativas, determinados comportamentos negativos, né, que é um processo com a vida inteira e até mais, né, e vamos começando a conectar com companheiros mais iluminados. O Edu está falando aqui, se lembrasse, seria uma loucura. Sem o livre-arbítrio, seríamos uma máquina. Exatamente, nós não temos capacidade sensorial para lidar com tanta informação. Né? O nosso corpo físico, pelo menos, não tem. Né? E o livre-arbítrio é o que nos torna o quê? Seres individualizados. Né? Claro que o nosso livre-arbítrio ele é restrito, tá, gente? Nem tudo é livre-arbítrio. Né? Mas veio uma vozinha e falou que tudo é livre-arbítrio, realmente. Né? Porque muita coisa que a gente fala assim, eu não queria viver isso, mas queria. Né? Eu não queria estar diabético, eu sou diabético, não queria. Você acha que eu estou feliz? Obrigado, né? Eu tenho que falar obrigado, Jesus. O Lucas sempre fala, né? Eu estou feliz para ser diabético? Não. Mas por que eu sou diabético? Eu preciso. Porque isso é a consequência de alguma situação, seja da minha vida passada, seja da minha vida atual. Né? Então, por exemplo, o meu irmão, geneticamente 100% igual, né? Vamos dizer assim, né? Basicamente, porque ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ele não tem diabetes. Eu tenho. Por quê? Porque diabetes em mim, né, reflete algum conteúdo a ser trabalhado da minha intimidade. Sem falar de diabetes porque eu tenho, então eu posso falar de uma coisa que eu tenho. Né? Então, o que acontece? Eu quero a diabetes? Não. Mas eu preciso da diabetes? Sim, porque ela está aqui comigo. Então, ela vai me ensinar alguma coisa. Né? E a diabetes é fruto do meu livre-arbítrio. Porque talvez se eu não enfiasse a cara em açúcar, quando eu era mais novo, eu comia pão cheio de açúcar. Eu abria o pão e socava açúcar. Eu tomava 2 litros de café por dia, daquele bem doce. Né? Uma vez um médico falou comigo, falou, o pâncreas é igual um reservatório, você gasta ele todo, já era. Né? Alguns têm um reservatório menor. Com menos de 40 anos eu estava diabético. Né? Ou seja, foi uma consequência. Talvez se eu tivesse uma alimentação mais regrada, mais equilibrada, aquela coisa toda, não tinha ficado. Né? O Lucas falou para mim uma vez que a diabetes, no meu caso, né, que tem vários, né, é a doença do indisciplinado. Porque eu sou uma pessoa indisciplinada, eu tenho diabetes. No dia que eu aprender a ter disciplina, a diabetes vai embora. Eu falo, meu Deus, até hoje a disciplina não veio, não. Né? Vamos continuar, viu, gente? Marcelo, tem como termos uma noção de quantas encarnações na condição humana já tivemos? 100, 500? Temos a ideia disso? O Emmanuel fala no livro Chico Xavier, Santo dos Nossos Dias, que é um livro que o Chico não gosta, porque por causa do título, tá? Não é por causa do conteúdo, sim por causa do título, né? E em várias entrevistas o Emmanuel fala assim que o ser humano básico, que é nós aqui, o básico, né? O ser humano simplório, né? A média, tem no mínimo 10.000 encarnações. 10.000 encarnações. Se a gente for pegar lá da pedra 1 milhão de anos atrás, dá mais ou menos isso, tá? Então
Então, mais ou menos 10 mil. Claro que a maioria, né? Você vai ter 1000 lá como um Australopithecus ramensis lá, você vai ter 500 encarnação como um de Neandertal, né? Cujos aprendizados vão ser bem limitados, né? Se a gente for analisar bem, as nossas encarnações mais produtivas são as últimas 100, né? Últimas 100, né? Então, assim, a última é sempre a mais produtiva, que é a nossa atual, graças a Deus, né? Que bom, nós estamos sendo produtivos aqui em comparação com o passado, tá, gente? Né? Mas é muita coisa, tem muita história aí. Dá para escrever vários livros, muita coisa. E aos olhos da espiritualidade, nós somos jovens, muito jovens. Nós somos recém-saídos das fraldas do reino animal. Uma vez o Léo falou isso pra mim, meu filho, né, você que recém saiu do reino animal, eu falei, que é isso, Léo? Eu achava que é um espírito antigo? Depende. Ele falou assim pra mim, né, se for olhar de um ponto de vista aí do seu ponto de vista, você pode até ser antigo, do ponto de vista meu, nem tanto. Do ponto de vista daqueles que são maiores que nós, você é um recém-nascido nas fraldas. Eu falei, meu Deus, né? Então nós temos muita caminhada aí pela frente. Prega o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Isso aí, Renato. Isso aí é a frase do Francisco de Assis, né? Atribuída a ele, né? Que eu não duvido que ele tenha dito, não. Né? Porque a maior vivência do evangelho é a nossa ação. Né? E aí volta nessa questão da mediunidade, porque a mediunidade está atrelada com o nosso conteúdo moral. E quando a gente fala conteúdo moral, a gente está falando de moralismo, ou seja, de fingir que ser bonzinho, né? E sim daquela luta que nós temos para sermos pessoas mais dignas, mais éticas, mais humanas, né? Mais empáticas. É uma luta, gente, né? Muitas vezes a gente fica com raiva, a gente briga, né? Porque isso é da nossa natureza ainda. Entretanto, o crescimento espiritual, ele é perceptível não em você acertar tudo e ser perfeitinho, que é até uma mentira, né? Mas sim no esforço que nós vamos fazendo para superar as nossas más inclinações. Então, se eu sou uma pessoa meio prepotente, eu estou lutando contra a prepotência. Se eu sou um cara meio desanimado, meio negativo, eu estou lutando para ser uma pessoa menos negativa. É isso que importa, é essa luta. Olha, né? Então eu percebi que eu tenho algum comportamento desequilibrado. Imagina, por exemplo, eu tenho um vício, né? Pegar um vício fácil, imagina que eu fumo, tá? E eu sei que através do fumo eu vou atrair entidades desencarnadas que fumam também, né? Porque os espíritos encarnados, eles sentem, né, muitas vezes sensações físicas através de médiums, né? Então, se eu sou um médium, eu fumo, eu vou ser um prato cheio para os espíritos viciados em fumaça. Entendeu? Eles vão vir e quando eles chegam perto de mim, eu estou lá fumando, eles estão sentindo. E eles vão estimular o meu vício, né? Como que eu vou melhorar isso? Eu vou começar a tentar fumar menos. Eu vou começar, né, a sair dessa onda. Mas a gente fala do fumo, da bebida, da droga, né? Mas existem vícios que são muito piores, que são os vícios morais, né? Que é a maledicência, né? Eu sou viciado em falar mal dos outros. Eu sou viciado em ver só o negativo que as pessoas têm, né? Eu sou viciado em criticar. Eu sou viciado em destruir o outro, né? A famosa palavra, né, do nosso desequilíbrio, como diz o Liel, o mas, né? Já viu quando alguém vem falar alguma coisa boa de alguém com a gente e fala assim, mas, né? O mas é o sinal que nós vamos falar que o outro é ruim, né? O mas é pra gente cortar o positivo e entrar com o negativo nessa história. Então alguém vira assim, Marcelo, eu vi lá que fulano de tal fez isso e isso e isso. Aí o Marcelo vem, mas... O que faz o mas? O que o Marcelo quer dizer? Para de falar coisa positiva das pessoas que eu quero falar um monte de coisa ruim dela agora. Mas ele é preguiçoso, ele é safado, ele é isso. O mas é o sinal de atraso espiritual. O Speed Luz não fala mas, né? Não nesse sentido, tá? Porque o Speed Luz ele vê só o bem na gente. E como ele só vê o bem na gente, ele só vê o bem neles. Quem é capaz de ver o bem no outro, é capaz de ver o bem em si. Quem só vê coisa negativa no seu próximo, quem sempre vê o outro como um perseguidor, como um mentiroso, só vê os pontos negativos do outro, só vai ver os pontos negativos que estão em si. Isso é uma lei do universo. À medida com que eu julgar, eu sou julgado por mim mesmo. Né? Então, se eu acho que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é safado, é o que eu penso de mim na maioria das vezes também. Né? Como eu lido e como eu reajo ao outro diz muito de como eu lido e reajo comigo, principalmente em momentos de falha. Né? Se eu sou implacável com a falha do meu irmão, eu vou ser implacável com a minha, nem que seja lá dentro da minha consciência. Aí eu vou sofrer. Né? Como podemos desenvolver a nossa mediunidade? Mediunidade se desenvolve pela prática. O que é a prática mediúnica? Né? O médium, acima de tudo, ele é o quê? Ele é instrumento.
Então, se eu sou uma pessoa viciada em alcoólico, né, bebo todas, né, e eu sou médium, eu vou desenvolver minha mediunidade, dando passividade, ou seja, estando envolvido por entidades tão viciadas quanto eu. Eu estou desenvolvendo minha mediunidade. Se eu sou um maledicente e eu começo a falar mal dos outros, eu estou atraindo entidades que vão me estimular naquilo e eu estou desenvolvendo minha mediunidade. Quando a gente fala em desenvolvimento da mediunidade, a gente pensa em Jesus, aí é outra coisa. Né? A mediunidade é a nossa capacidade de ser intermediário de algo. Ou seja, mediunidade é neutra. Eu posso ser médio da luz, médio das trevas. Né? Em alguns momentos nós somos médio da luz. Nós fica assim, nossa, você viu? Né? Mas tem hora também que a gente é um médio da escuridão, que a gente fala, sabe, né? Aquela palavrinha começa com M. Né? Todos nós caímos nisso de vez em quando. Então o que nós precisamos nos esforçar? Em criar afinidade com os espíritos de luz. O segredo é esse, gente. O Liel falava isso comigo, foi meu filho, né? O segredo de um bom médium é ele ter afinidade com os amigos espirituais. Eu falo, beleza, Liel, como é que nós vamos fazer esse negócio? Fala comigo aí, meu pai, né? Que o Liel é meu pai espiritual. O Lucas é meu irmão, meu amigo, né? É um guia espiritual, eu posso falar assim dele, né? Mas assim, ele fala assim, meu filho, você precisa fazer o bem. Né? Você precisa fazer caridade, precisa ajudar quem precisa ter paciência com quem te agride, você perdoar, compreender. São essas coisas simples, sabe? Perdoar, amar, compreender, se dedicar, renunciar, né? Aquelas coisas que a gente acha tudo lindo, mas a gente faz muito menos do que a gente queria, né? E eu me coloco nesse grupo também, tá, gente? Eu acho tudo lindo. Você fez de Jesus, eu leio o livro lá, Paulo Estevão. Ai, meu Deus, o que é Jesus? Né? Meu livro predileto, eu sempre falo isso. Mas aí a gente tenta tentar ser melhor. Porque nós, o tempo todo, nós estamos sendo instrumento de alguma coisa. E quando eu me melhoro, eu me torno instrumento de coisas boas. E aí, o processo de desenvolvimento da mediunidade acontece. Aí você vai participar, você vai estudar, você vai aprender sobre mediunidade, né? A gente aqui vai começar, assim que voltar às atividades lá do Francisco de Assis, nós vamos começar um estudo mediúnico. Estou pensando em gravar esse estudo para ser online também, né? Presencial e online, tá? Mas a gente desenvolve aquilo que você exercita. Então vamos exercitar ser médios do amor, do bem, da compreensão, da fraternidade. Vamos ser médios das boas ideias, do elogio. Vamos ser médios, né, da amizade, da compreensão, do silêncio. A gente precisa ser médio do silêncio. Quando que a gente vai se tornar médio do silêncio? Quando a gente ouve alguma coisa negativa, a gente não passa aquilo para frente. Né? Isso já é uma vitória, porque normalmente a gente passa para frente e já aumenta ainda, né? Pelo menos é assim que nós agimos. Né? Então a gente ouve uma coisa ruim, eu pego, aumento e jogo para frente. Eu estou sendo médio das trevas. E eu vou ser responsável por aquilo, em algum momento. Então, quando eu pego alguma informação e eu transmito para o meu próximo, eu estou sendo médio. Agora eu estou sendo médio. Eu estou trazendo conceitos, né? Muitas vezes por influência da espiritualidade, mas também porque eu li e estudei sobre o assunto. Muito, aliás. Não, eu já li livro de mediunidade. Né? Tem que estudar muito mais ainda, porque não sei quase nada. Né? Somente o tolo acha que sabe tudo. Mas isso permite o quê? Nós estamos falando de mediunidade, coisas positivas aqui. Então a tendência é que os amigos espirituais, né, principalmente o Lucas que está aqui, Lucas, né, me direcione aí, me ajude. Né? No dia que eu começar a falar bobagem aqui, pode ter certeza que o Lucas vai virar as costas, vai ter mais o que fazer do que ficar aqui comigo. Ele vai continuar me amando sendo meu amigo. Mas ele não vai ter papo comigo porque eu não vou ter assunto. Conversar com os espíritos demanda assunto. E a gente tem muito papo com os espíritos de trevas, espírito inferior, porque eles gostam das coisas que a gente gosta. Né? Então, se eu sou um mulherengo, vai ter aqueles espíritos, aqueles mulherengos desencarnados aqui, vamos ficar me jogando ideia para conquistar, para poder fazer sexo, essas coisas. Porque é isso que eu cultivo, vamos dizer assim. Né? E o Lucas, ele vai falar assim, esse assunto não é no meu gosto, não, Marcelo. No dia que você tiver um assunto mais interessante, né? Então, o que eu conversava com o Lucas quando eu era menino de evangelho? Porque ele gosta, eu também. Né? A gente fica lá batendo papo de Jesus, essas coisas. Né? Se brincar, a gente até implora que chora para nascer. Tem uns problemas, dificuldades, né? 10 mil chega, isso é mesmo, né? Apareceu o Vegeta falando, mais de 8 mil. Tem um meme do Vegeta, quem conhece Dragon Ball sabe, né? Né? Jesus tem 1 bilhão de anos? Muito mais. Jesus é mais velho que a Terra, né? A Terra, só a Terra tem mais de 4. Então Jesus tá... Edu, a idade de Jesus é até... A gente nem sabe, para falar a verdade. Jesus é um espírito que é tão antigo. E olha que ele é um espírito que não é, né? Mas assim, é difícil até a gente teorizar em cima disso, né? Mas vamos lembrar, todo processo de mediunidade é um processo de reforma íntima, né? À medida que a gente se melhora, nós vamos melhorar a nossa capacidade de ligação com os espíritos,
tá? Né? Tem um papo da espiritualidade que Jesus é de outro, veio antes do universo, tá, gente? Espírito igual Jesus, guia planetário aí, ó, são tudo mais velho que o universo. Então vocês pensam aí, veio de outros universos, né? Chega um ponto que o espírito pode reencarnar. E Jesus veio aqui na Terra uma vez só, você imagina, né? Ele que fez o planeta Terra, quando juntou as poeirinhas lá no Sol, lá, nebulosa solar, aquele negócio todo, né, que a ciência ensina, né, juntou lá as poeirinhas que deu origem ao planeta Terra, Jesus que fez aquele negócio lá. Começou a juntar uma, duas, ligou lá uma bola, aquele negócio todo. Foi Jesus. Então, ó, bilhões de anos, meu filho. Jesus é muita história para contar, né? E ainda bem que ele cuida da gente, né? Tem experiência, não falta para Jesus. Jesus está preparado para o negócio aí, né? Que bom. Em algum momento tenho sensibilidade de sentir o que a outra pessoa sente, como tristeza, alegria. Isso também acontece em ambientes, não conseguir ficar em alguns lugares. Como usar isso para ajudar? A sensibilidade é um dos processos mediúnicos, é a mesma coisa, né? O que acontece? Através do exercício, nós nos fortalecemos. Tá? Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Né? A gente fala, tô falando isso, né? Não como crítica, tá, gente? A gente, com o tempo, a gente tem que aprender a lidar com as energias. E a gente tem que aprender a se proteger também. Né? Não é porque eu sou médico que eu tenho que estar aberto para tudo o tempo todo. Então, o que eu vou fazer? Né? O que me protege de determinadas energias? É o que eu sou. Né? Parece estranho isso que eu estou falando, mas resumindo, o que quer dizer? Nosso padrão, a nossa vibração, nossa energia é o reflexo daquilo que nós somos. Então, uma pessoa que cultiva o hábito da prece, que tenta ser melhor, que tenta fazer o bem, que se esforça para ser melhor, ele vai ter uma energia espiritual que vai isolá-lo daquilo que é negativo. Claro que 100% é impossível, né? Mas mesmo que você perceba, você não vai ser impactado por aquilo. Vamos observar os espíritos iluminados. Os espíritos iluminados, nas obras do André Luiz, muitas vezes visitam as zonas inferiores. Eles vão num umbralzão, lá no inferno mesmo, como diria na linguagem católica, né? E eles não passam mal lá. Por quê? Porque eles têm dentro de si um estado de equilíbrio, e aí o ambiente onde eles estiverem não interfere com eles. O certo, né, o ideal para todos nós é buscar um equilíbrio íntimo. Como que é o equilíbrio íntimo? Primeiro, fazer aquilo que a nossa consciência pede. Ou seja, que não é difícil, tá? Porque a minha consciência não é a sua, né? De Jesus é a minha. O que o Marcelo dá conta, fazer o bem do jeito que eu dou conta. Me buscar melhorar, não cultivar valores inferiores, né? Tentar ser o melhor possível, tentar ajudar quando eu posso, tentar perdoar quando me ofendem, né? Como é que te perdoa? A melhor forma de aprender a perdoar alguém é desenvolver a capacidade de compreender, de se pôr no lugar, de ter empatia, né? Porque quando nós temos empatia, nós vamos compreender melhor o outro. É difícil? Às vezes é difícil, mas nem tanto. Os espíritos falam para Kardec que muitas vezes é mais fácil do que a gente imagina, mas muitas vezes a gente não quer. Porque a gente não quer modificar. Né? Então, muitas vezes, um velho hábito que a gente tem, que é causa do nosso desequilíbrio, nós não queremos mudar. Né? Aquela história, né? Por exemplo, o companheiro que é alcoólatra, e ele fala que quer parar de beber, mas ele não consegue sair do ambiente do bar, do boteco. Né? Ou seja, ele não, na verdade, ele não quer parar. Né? Ele tem uma vontade, mas ele ainda não dá conta de transformar essa vontade na realidade. Tanto é que ele precisa daquele ambiente. Então ele vive naquele ambiente. Se ele desencarnar, ele vai ficar lá. Né? E aí isso tem tudo a ver com o quê? Com o processo das nossas lembranças de vida passada. Ou seja, aquilo que eu cultivo é aquilo que vai fazer a minha realidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que cultivou nas minhas últimas encarnações determinado vício, a tendência é que quando eu tiver contato com ele nessa encarnação, aquilo acenda. Se eu sou uma pessoa que cultivou determinada arte, por exemplo, imagine que nas últimas 10 encarnações eu fui pintor. Né? Então eu pintava, não só pintar parede, tá, gente? Eu sou péssimo para pintar parede. Quem pintou aqui 90% foi a Ednei. Né? Eu só sei para sujar a mão e para atrapalhar. Né? Nossa Senhora. Então, assim, imagina que eu fui pintor, 10 encarnações, Michelangelo. Né? Aí eu sou um menino com 5 anos de idade, aquilo tá introjetado. Na hora que eu pego um lápis de cor pela primeira vez, o negócio é bonito. Por quê? Porque aquilo tá introjetado. Isso funciona com as coisas positivas e isso funciona com o quê? As coisas negativas. A disciplina se traduz porque uma esteira de reflexos condicionados. O que é o reflexo condicionado? Repetir. Quer mudar alguma coisa? Repetição. Eu não dou conta de ser bom, então vou tentar ser bom. 1, 2, eu vou lá visitar umas vilas. Eu não suporto aqueles velhos lá, mas eu vou 1, eu forço a segunda, eu forço a terceira. Na hora que você estiver lá para 50, você já fica fazendo no automático. Eu não gosto de ler um livro. Eu vou forçar, eu vou ler hoje, eu vou ler amanhã, eu li uma linha, eu li meia linha, eu vou forçar.
uma hora que ele se torna automático, porque a disciplina se transforma em espontaneidade. Essa é a frase do Emmanuel, Marcelo não. A sensibilidade abre espaço para a gente poder se entender melhor. Isso se der porque a humanidade ainda não alcançou a plena felicidade, e nós estamos longe da felicidade ainda. Nós ainda somos espíritos que ainda estamos caminhando para se entender. A felicidade nasce da consciência do dever cumprido. Né? Então nós vamos ser felizes de verdade quando nós tivermos a consciência plena do nosso dever cumprido. E nós achamos que felicidade é prazer. Né? Nós somos seres ainda tão sensoriais, e isso é o nosso retrato ainda espiritual, né? Os espíritos falam isso pra gente, que para nós felicidade é prazer. Então eu sou feliz quando eu como, eu sou feliz quando eu sinto o toque de carinho de alguém, eu sou feliz quando eu escuto palavras melodiosas, nossa, é inteligente, isso é bonito. Eu sou feliz quando eu enxergo, quando eu sinto algum cheiro agradável. Né? Ou seja, a felicidade para nós ainda é uma coisa muito sensorial, né? Que é prazer. Nós confundimos felicidade com prazer. Então por isso a gente busca prazer o tempo todo, porque a gente acha que ter prazer sensorial, ou seja, né, ao que agrada os seus 5 sentidos, o tato, o paladar, o ego, né? Então o vaidoso, ele está buscando a felicidade, porque quando ele fala que ele é inteligente, que ele é melhor, que ele é isso, ele se sente bem. O orgulhoso, ele está buscando a felicidade, mas é uma felicidade sensorial, né? Então pensem nisso. Por que fumar prejudicar somente fumando? Mas ele disse, com certeza. Né? Existem vícios que todo mundo passa batido, que são piores que às vezes que a droga, que a bebida. Não que não seja que a bebida, todo desequilíbrio seja ruim para quem comete, para quem vive aquilo, né? Claro, né? Mas a gente vai olhar que tem muita gente que aponta o dedo pro vício alheio, mas carrega dentro de si o coração ulcerado de vícios piores, né? Eu não bebo, eu não fumo. Né? Eu nunca usei droga na minha vida, mas será que eu não tenho um monte de vícios que às vezes são muito piores do que esse? E pior, são vícios disfarçados que vocês que estão convivendo aqui, que estão me vendo, que a minha família aqui às vezes não percebe, talvez a família perceba, né? Esses são vícios que eu tenho que enfrentar. E às vezes eu não enfrento, eu finjo que eles não existem. E ainda minha avó em ser superior para apontar o dedo para aquele irmão meu que bebe, que fuma, que se desequilibra no sexo, né? Esquecendo que se eu aponto o dedo pro meu irmão que se desequilibra, eu tô apontando para mim também. Se eu acho que ele é um safado sem vergonha e vagabundo porque ele tem um vício, eu acho que eu sou um safado sem vergonha e vagabundo porque eu tenho um vício também. Né? Então essas situações nos ensinam. Aí nós vamos desenvolver empatia. Né? Quando eu percebo que eu também falo, que eu também sou frágil. Ó, entrou um gato, entrou um menino aqui. Né? Porque a gatinha precisa de entrar. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa, tá boa noite, o Evaldo tá aí. Tanto boa noite, Evaldo. Boa noite, Evaldo. A Liliane e o tio Evaldo. Dá boa noite pra tia Liliane também. Boa noite, tia Liliane. Boa noite, Xavier. Liliane. Ela não conhece o Luke ainda, né? Tem que vir aqui pra ver o Luke. Né? Então vamos lá. Marcelo, boa noite. Me esclareça uma dúvida. Quanto tempo leva o espírito para reencarnar? Isso mesmo. É interessante, né? Normalmente depende do nível evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído, maior o tempo entre as encarnações. Quanto mais atrasado, atrasado é até ruim de falar. Quanto mais principiante, né? Menor. Né? Tanto é que os animaizinhos, eles renascem praticamente de maneira imediata. Né? O animal, ele morre, né? A gente fala desencarnar para animal porque tem umas questões aí. Né? Mas o princípio espiritual dos animais, ele morre num e nasce no outro, quase que imediatamente. Né? Então, quanto mais superior o espírito, quanto mais desenvolvido, maior espaço. Então, Jesus encarnou na Terra uma vez. Isso porque ele quis, em missão, não precisava não. Né? Um espírito igual Francisco de Assis, de 1000 em 1000. Né? Um espírito médio, igual a gente aqui, né? Nós aqui. Né? Normalmente é o tempo da encarnação. Mais ou menos. Assim. Por exemplo, fiquei aqui 70 anos, fico uns 60, 50 lá no mundo espiritual, fico 70, 80 aqui, fico 60, 90 lá. Né? Espíritos médios é mais ou menos igual, né? O período. Espíritos muito evoluídos é de 1000 em 1000, de 500 em 500, de 10 mil em 10 mil. Tem entidade que só vem aí a cada 3 mil anos. Né? O que você pensa, você é. Isso aí. Né? Gostaria de saber se todas as noites fazemos desdobramento. Sim, pelo sonho nós saímos do corpo e encontramos com aqueles que são afins a gente. Né? Então isso é uma forma de desdobramento. Talvez não seja um desdobramento mediúnico, né? Porque normalmente o desdobramento mediúnico ele envolve a lembrança clara daquilo que está acontecendo, mas é um fenômeno espiritual, sim, um fenômeno que a gente chama de fenômeno anímico.
O Evangelho no Lar nos dá proteção, com certeza. Falando nisso, né, todos os domingos, às 18 horas, nós vamos fazer o culto do Evangelho no Lar. Quem quiser participar, tá aí convidado. Ou Nastri, bem-vindo, amigo. Quando nós não conseguimos escapar da nossa tristeza, por mais que tentamos, ainda assim atraímos espíritos negativos que nos prejudicam ainda mais. Interessante, né? Tem um determinante aí, ó, que você diz que é a resposta. Tentamos. O esforço no bem é que conta. Né? Em determinados momentos da nossa vida, da nossa existência, nós somos confrontados por situações que nos desanimam da vida, que nos desanimam do mundo. Né? De vez em quando você olha e fala, meu Deus, você tem certeza que isso aqui está certo, Jesus? Tem um trem errado esse negócio aqui. Você tem certeza que Jesus está no comando desse negócio aqui? Né? Mas assim, o que conta, meu amigo, é o esforço. Se você quer, se você está tentando, você já está conseguindo. Muitos processos que a gente enfrenta na nossa existência, né, eles têm que passar. E só de você estar tentando, você já está passando por ele. Aquele que atrai os espíritos negativos são aqueles que cultivam deliberadamente o desequilíbrio. Né? Jesus tem uma frase que ele diz para o Pedro, no livro Boa Nova, o Chico, quando o Pedro vai negar Jesus, né, aquela história toda, né, o Chico traz alguns detalhes ali a mais, né, junto com o Humberto Campos, e Jesus fala para o Pedro assim, Pedro, hoje aprenderás que o ser humano é mais frágil do que cruel. Jesus está falando da questão da negação, né, porque o Pedro tinha prometido que nunca te trair, jamais, né, e aí o Pedro, na hora que o pau quebra lá, o Pedro nunca vi esse cara na minha vida, o que é esse cara, né, e na frente de Jesus. A última negativa do Pedro, não sei se vocês sabem, né, o Pedro nega 3 vezes que conhece Jesus. Né? A última, Jesus está na frente de Deus, cara, tipo assim, ó, você conhece esse cara aqui? Nunca vi esse cara mais gordo. O que é esse cara? Eu não te conheço. Imagina, Jesus na frente de você fala que você não conhece ele. Né? E aquilo ali foi uma grande lição de vida para o Pedro. Porque o Pedro percebeu, né, que a nossa fragilidade é muito grande, então ele parou de julgar os outros. Ele aprendeu ali. O problema dele era julgar. Né? Mas voltando para a questão aí dos nossos pensamentos. O nosso esforço é o nosso determinante. Né? Então a intenção é tudo aos olhos da espiritualidade. Então se eu estou me esforçando no bem, se eu estou querendo ser uma pessoa melhor, isso é que conta no final. Porque o ser humano, como diria o nosso mestre, é frágil. Né? Hoje eu estou muito bem, estou muito equilibrado aqui. Né? Mas há pouco tempo eu estava triste, estava desanimado. Né? Então a gente tem esses altos e baixos. O que importa não é o momento que a gente está vivendo de alto e baixo, e sim o nosso esforço. E a nossa caminhada. Né? Tem uma frase do Lucas, que ele me fala muito, que ele fala assim, Jesus caiu 3 vezes para nos ensinar a levantar. Né? Ou seja, Jesus ele cai 3 vezes, né? Ali no caminho até o Gólgota, né? Onde ele ia ser crucificado, ele estava se esforçando para ir morrer, para apanhar, para levar... Né? Ele estava se esforçando para ser crucificado, ou seja, ele estava fazendo toda uma força física, se esforçando, dando tudo que ele tinha para chegar no lugar e ser torturado até a morte. Né? Mas olha só que interessante, Jesus cai e ele se levanta. Ou seja, cair, fraquejar não é o problema. Né? O problema é quando eu deliberadamente quero fazer o mal pelo mal. E eu acho que nós já estamos num ponto que isso já não atende a gente. Porque quando a gente erra, a gente fala, nossa, pelo menos, né? A gente pensa, não, meu Deus, fiz bobagem, fiz besteira, pisei na jaca de novo. Né? E esse sentimento de querer ser melhor é o que nos atrai os amigos espirituais. Então, quando a gente está triste e a gente mesmo assim, né, às vezes é desanimado, mas mesmo assim a gente está querendo enfrentar, pode ter certeza, tem espírito das trevas ali do lado. Não. Porque o espírito das trevas só aproxima de quem se entrega, de quem desiste, de quem passa a se revoltar. Aí ele está sendo influenciado. Mas mesmo essa influência pode ir embora. Porque um momento de luz, 1 segundo de luz, afasta toda a treva. Amigo, é quando a gente faz coisas boas para uma pessoa e ela acaba nos decepcionando. O que fazer? Serve e segue. O bem que nós fazemos sempre retorna. Às vezes não pelas mãos daquele que a gente ofereceu, mas pelas mãos do universo. E ele volta multiplicado. É da lei divina que a plantação gera colheita. Muitas vezes a pessoa não consegue retornar aquilo que a gente precisa, não porque ela não quer, porque ela não dá conta. Vamos pensar na situação do Pedro de Jesus. Né? O Pedro vai lá e nega Jesus. A gente olha muito o lado do Pedro, mas não o lado de Jesus.
Né? O Pedro é uma pessoa que ele amava, que ele cuidou, que ele passou um tempo ensinando, né? Sem contar as questões espirituais do passado, né? Que Jesus faz tudo pra gente. Mas vamos pensar ali, Jesus e o Pedro, né? É um amigo dele, né? Que é a pessoa que Jesus punha do lado dele, vem cá, Pedro, que eu gosto de você, né? Um discípulo querido de Jesus. Na hora que você mais precisa da sua vida, o cara fala, eu nunca te vi na minha vida, quem que eu sei? Claro que Jesus não sentiu isso, né? Mas o que acontecia? Jesus, quando ele fala para o Pedro, Pedro, hoje mesmo me negarás que me conhece 3 vezes. Quando ele vira para o Judas e fala assim, Judas, você vai me trair, né? O que Jesus estava dizendo ali? Te conheço, meu filho. Eu sei que você me ama, você não dá conta, não. Foi o que Jesus falou isso para o Pedro. O Pedro não quis ouvir. Jesus falou assim, ó, né? Daria a tua vida por mim, Pedro, né? Hoje mesmo você me negar 3 vezes, você me conhece. Jesus foi a profecia, não, Jesus analisou o caráter do Pedro. Sabia? Esse cara não vai dar conta, né? Muitas vezes a gente se ilude em relação ao outro, né? Às vezes nós temos vários Pedros na nossa vida, né? Para não falar Judas, né? Mas o Judas, né? O Judas, o erro dele foi pior, vamos dizer assim, porque ele suicidou, né? O Pedro pelo menos arrependeu, né? Quando eu falo que nós temos Pedro, não quer dizer que são pessoas ruins, são pessoas que nos amam, mas não dão conta. E você não confia em algo que é fundamental para quem não dá conta. E às vezes o fundamental é o seu sentimento. Então Jesus não podia confiar nada naquele momento ao Pedro. Muito menos do que o Pedro desse sustentação para ele naquela hora que ele estava precisando. Tanto é que naquele momento, né, Jesus não buscou sustentação em ninguém. Porque ele sabia que os amigos dele não iam dar conta. Ele estava passando por aquela situação e ele tinha que sustentar o pessoal. Porque o pessoal ficou doido. Ficou todo mundo desesperado. E Jesus morreu, acabou. Acabou tudo. Entendeu? Então você pensa o seguinte, né? Mas Jesus amava o Pedro, mas amava o Pedro do jeito que ele era. E isso é um grande desafio pra gente, né? No campo do amor. É tentar entender que o outro, às vezes, não vai dar conta daquilo que a gente espera dele, né? E aí você aprende a não sofrer. Por mais que seja dolorosa a experiência. Porque você compreende. Que não quer dizer passar a mão pela cabeça. Jesus fala, lá tá com o Pedro. Fala assim, você vai morrer por mim, Pedro? Tá bom, viu? Você espere e confia. Depois nós conversamos sobre esse negócio aí, né? Jesus fez isso com Pedro, né? Mas Jesus não julgou o Pedro. Ele constatou, falou, o Pedro vai dar conta. Se eu precisar de alguma coisa urgente aqui do Pedro aqui, vai flopar, vai dar errado esse negócio aqui. O Pedro vai dar conta depois. Depois, aí o Pedro já dava conta de muito mais coisa, né? Esse que é o processo. Pessoal, acho que o nosso tempo tá lá no, né? O espírito é ativo sempre, com certeza. Graças a Deus, né? Marcelo, me fale sobre o espírito completamente. Já me disseram que o Breno é um deles. Ó, não entendi essa pergunta, minha amiga, né? Me fale sobre espírito. O espírito são seres inteligentes da criação. Ou seja, todos nós somos espíritos, né? Ou seja, a gente tem encarnado, a gente é um espírito. Existem os espíritos desencarnados, ou seja, sem um corpo físico denso igual o nosso. E existe a gente aqui, né? O espírito, ele evolui. Ele começa no princípio espiritual, né? E esse princípio, ele se aprimora, assim como a gente aprimora fisicamente, vamos dizer assim, né? E ele evolui. Isso a gente sabe. E o espírito é eterno. Né? Eterno assim, até uma palavra complicada. Assim, o espírito é imortal, né? Porque eterno é só Deus. Eterno que não tem começo. O espírito tem começo. Ele foi criado em algum momento. Então Deus cria os espíritos e os espíritos caminham, né, para desenvolver, né, as asas do conhecimento e da afetividade. Isso é o processo evolutivo. Nós vamos caminhar para sermos sábios, né, complexos. Iniciamos o nosso processo simples e ignorantes. Então a construção da nossa história espiritual é a nossa grande viagem. E nós vamos ser seres únicos. Nós somos seres únicos. E isso que é a beleza de cada um de nós. São os seres que estamos conquistando aí, né? Dependendo da necessidade, é possível uma pessoa reencarnar menos de um ano após seu desencarne? É possível, sim. Tem um livro, vai ler o livro, Fabrício, lê o livro Ave Cristo, você vai ver lá o Quinto Varro lá, né? Ele tinha 100 anos para resgatar o filho dele lá no livro lá, né? Que o filho dele era complicado. Ele desencarnou e chegou lá, meu filho, né? Passou aí, tem 20 anos, tô reencarnando aí. Voltou logo. É possível, sim, tá? Conquanto não seja comum, é possível. É possível. Se houver uma necessidade real daquilo acontecer, é possível, sim. Eu acho que cada ser humano tem um vício. Eu mesmo adoro beber Coca-Cola. E como muito doce, mesmo sabendo que não posso. Eu não bebo nada alcoólico nem fumo. Meu único vício é, até onde eu sei. Então tá bom demais. Todos nós temos vícios, né? Nós temos que ser tranquilos e verdadeiros quanto a isso, né? A questão toda não é o vício, a questão é o nosso esforço para superar o vício.
Né? Isso que é a grande questão. Claro que existem vícios que são piores. Uma coisa é eu ter vício em bebida, né, em Coca-Cola. Outra coisa é eu ter vício em trair os outros e roubar. Né? Outra coisa é eu ter vício na maledicência. Outra coisa é eu ter vício, por exemplo, né, em comportamentos sexuais pervertidos, em enganar, em seduzir, né, em passar a perna em quem quer que seja. Eles são muito piores, tá, gente? É melhor ser um alcoólatra do que eu ser um criminoso. Né? Claro que tudo é ruim, né? É melhor não ter nenhum. Né? Mas existem vícios de intimidade que são muito piores. O invejoso, o arrogante, né? O mentiroso, né? O presunçoso. São vícios que atrapalham a gente. Sabe alguma outra encarnação do Pedro? As encarnações do Pedro são quase desconhecidas, o Edu. Não sabe nada. A espiritualidade não revela, não. Primeiro que o Pedro não gosta de falar disso. Segundo que eles falam que o Pedro não foi famoso em outras encarnações, não. Tá? Ele teria sido um dos filhos de Jacó. Lá na época do José do Egito. Mas isso aí é uma história que eu não sei direito. Não posso afirmar. Né? Mas o Pedro é um espírito meio escondido, vamos dizer assim. No sentido que ele não gosta de falar do passado dele. Do João Evangelista, do Paulo, o pessoal a gente sabe um monte de coisa. Mas o Pedro é meio na dele. Cara inteligente, humilde, né? Tipo assim, ficar na minha aqui, não quero que minha história muita. Tem espírito que é assim, eles não gostam de contar a história do passado deles, não. Né? Até porque eles não acham que estão se promovendo. Ah, meu filhinho tá aqui. Gente, eu tô atrasado com as perguntas aqui. Desculpa, é porque é tanta. Né? A gente tem que dar atenção mesmo. Né? Espírito completamente. Completante. Ah, tá. Entendi, minha amiga. Espírito completista. O que é o espírito completista? O espírito completista é aquele que viveu o tempo da sua encarnação de maneira completa. Ou seja, tava eu lá no plano espiritual, e aí vem o Lucas, Marcelo, você vai reencarnar. Né? E que passo que vai ser aqui? Né? Eu já contei pra vocês, né? Que uma vez o Lucas falou isso pra mim. Falou assim, meu Deus. Eu falei com ele que eu tava pensando que eu ia desencarnar, eu tava passando mal, né? Ele falou assim, não, fica encarnado aqui, aqui tá uma paz em você, você não imagina como é que é bom aqui, você não né? Você é muito reclamão, você é muito chato. Ele falou assim, você fica encarnado o mais que você puder, né? Mas imagine, né? Imagina que o Marcelo tá lá com um plano espiritual e vai reencarnar. Né? Eu vou reencarnar na Maguinha, agora não vou ser mais Marcelo, você é a Maguinha. Né? E aí lá no plano espiritual fala assim, ó, essa encarnação deve durar mais ou menos aí 90 anos. A Maguinha vai viver 90 anos. Ou seja, o seu eu futuro, né? Marcelo vai virar a Maguinha, vai viver 90 anos. Aí eu venho pro plano físico, né? E vivo 70. Por que eu vivo 70? Ah, porque eu usava droga, ou eu não tomava conta da minha saúde, eu arriscava, ou eu ia brigar com os outros, levei um tiro na cara porque eu fiquei folgando com todo mundo, ou eu praticava esporte radical, pulei lá de bungee jump lá com 69 anos, caí de cabeça lá no concreto, ou seja, desencarnei antes. O que é um completista? Um completista é o espírito que ele vive todo o tempo que ele tinha que viver na encarnação. Pode ser um ano, pode ser 90. É muito raro isso. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa desgasta não só por um vício, ou seja, o cara desgastou porque ele bebeu cachaça a vida inteira, destruiu o fígado dele, e era para ele desencarnar com 90, ele desencarnou com 70. Aí a espiritualidade fala, meu filho, você perdeu aí, né? Podia ter ficado mais tempo lá, né? Você não quis, né? Vai ter que voltar, né? E pode acontecer também que esse desgaste seja fruto do quê? De renúncia em favor do próximo, né? Tudo tem os dois lados. Por exemplo, a pessoa que... Você imagina aquela mãe que trabalha em 2 empregos, né? Chega em casa, vai fazer comida, vai lavar roupa, vai arrumar as coisas dos meninos, vai dar faxina na casa da sogra que é doente, aí às 4 horas da manhã vai trabalhar, né? No frio, vai lavar roupa, vai fazer isso. Ela vai ter uma diminuição no tempo de vida dela. Vai ser meritório. Imagina, por exemplo, igual tinha na época do Kardec, uma história lá, né? De um pai, né? Que morreu com 35 anos trabalhando na mina de carvão. Né? E aquelas minas de carvão da Europa lá do século XIX. Imagina o que é isso, gente, né? O cara respirava aqueles negócios tóxicos o dia inteiro. O pulmão do cara virava, né, poeira, né? Aí o cara desencarna. Aí eles pensam, isso é um suicídio? Né? Porque ele desencarnou, né, pro jovem e tal. Aí os espíritos falam, não, esse aqui chega no mundo espiritual com mérito. Porque ele expôs a vida dele para cuidar da família. Então, por exemplo, um pai entra na frente do filho que vai tomar um tiro. Uma mãe se joga na frente de um carro que vai atropelar o filho. Desencarne. Isso é suicídio? Né? Não. Né? Porque a gente está falando. É a mesma coisa que a gente está falando com o Márcio. Né? Que o que importa é a intenção. Né? Então, se a minha intenção é vencer, é fazer o meu melhor, e eu não estou dando conta, é muito diferente de eu fazer o mal pelo mal. Né? Então, nessa questão do completista é raro. Muito raro.
né? Tem que ter vários fatores ali que são, né? Nos casos das crianças é mais comum, tá? Por quê? Porque às vezes a criança ela tá ali por uma missão específica, né? Às vezes para poder movimentar alguma energia na família, às vezes por uma questão pessoal dela. Então com a criança, normalmente é mais fácil ser completista, tá? Não sei se respondeu a sua questão aí, minha amiga. Boa noite, amigos. No desencarne, passamos todos pelo umbral? De certa forma, sim. Nem que você vá para a colônia, porque o nosso lar está dentro do umbral. Então você vai no umbral, né? Se você está perguntando se a gente passa por aquela região tenebrosa que o André Luiz estava nos filmes, que a gente vê lá, nem todos, tá? Nós passamos pelo umbral porque o umbral é o entorno do plano físico. Por exemplo, morri eu aqui. Desencarnei, né? E aí eu estou desencarnado, o que vai acontecer? Vai chegar o Lucas aqui, espero que seja o Lucas, não o obsessor lá que vai me levar para um lugar que eu não quero, né? Chega o Lucas aqui e fala assim, Marcelo, você desencarnou, vem cá comigo. Aí eu saio do corpo, né? Aí eu deito aqui na cama, aqui no meu quarto mesmo, aqui na quarto dos meninos, fica aqui pertinho, eu tô no umbral. Isso é umbral, tá? Ou seja, o plano espiritual adjacente ao plano físico é chamado de umbral. Muita gente fala assim, todo mundo vai pro umbral? Vai, né? Então, aí eu acordo, aí o Lucas fala, agora nós vamos pra uma esfera ali, nós vamos aprender alguma coisa aqui, vem cá, eu vou te levar pro hospital, né? Você não tá com uma condição muito boa, não, mas eu vou te levar porque você é meu amigo e tal, né? Você fez alguma coisa mínima aí de útil aí, né? Aí ele me leva, eu tô no umbral, tá? Aí quer dizer, por exemplo, que todo mundo que morre vai para aqueles lugares tenebrosos, escuros, aquilo ali não. É porque a palavra umbral ela é ampla. Tá? O umbral é toda a região espiritual que está no entorno mais próximo do plano físico. O nosso lar está no umbral. Né? No umbral mais alto, mas é umbral. Tá? Ou seja, nem todo mundo vai para aquele lugar horroroso. Né? Porque é ilógico. Né? Às vezes a pessoa não fez nada de mal na vida, ele não é egoísta, né? Não vai lá, pô, por que ele vai fazer lá no Vale dos Suicidas? Né? Então, em tudo a misericórdia divina é o que conta. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. É verdade que vivemos os anos que faltavam para viver na outra encarnação? Tipo, na vida passada era para viver 50 e morreu com 40, nessa vida só 10. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é regra. Isso não é regra, tá? O que acontece? Às vezes tem alguns relatos que isso acontece, em alguns casos específicos, e aí muita gente toma isso como uma regra geral. Você morreu, faltou 2 anos, vou ter que reencarnar e viver 2. Não é assim que funciona. Porque o que importa não é a quantidade de anos, é a forma que a pessoa vive. Né? Às vezes um espírito que não tem nada não está devendo nada, vamos dizer assim, ele reencarna rápido porque ele tem um objetivo. Fala assim, tem que ir lá porque nós vamos ajudar ali em alguma coisa. Tá? É possível isso acontecer em alguns casos específicos, não em todos. Tá? Não sei, viu, minha amiga? É difícil falar se alguém era ou não era, né? Até porque, né, foi bem jovem, né? Então, assim, é difícil jogar, né? É difícil porque... E isso, gente, não é uma grande vantagem espiritual, não. Normalmente o completista, né? O André Luiz fala disso lá no nosso lar, né? O espírito que é completista, ele tem um bônus, né? Tipo assim, você aproveitou tudo em equilíbrio, né? Mas assim, o completista positivo, né? O completista ficou dormindo em casa a vida inteira e não fez nada de bom, não, tá? Né? Mas o completista, ele tem o direito de escolher como é que vai ser a próxima encarnação. Tá? Então ele pode escolher o corpo físico, como é que ele vai ser, onde que ele vai nascer. Né? Mas normalmente o espírito está nesse nível, ele escolhe coisas muito simples. Né? Tipo assim, não, eu quero um defeito aqui para não ser vaidoso, eu quero ter um empreguinho simples, sabe? Né? Existe um numeral de almas errantes, falam em 25 bilhões. No planeta Terra são 25 bilhões. Mais ou menos 24,5. Tá? No planeta Terra. Aí Júpiter, Saturno, Urano, outras galáxias, aí, outros sistemas solares, aí já é outra história, já é o mais espírito. Os espíritos que estão vinculados ao nosso planeta é mais ou menos esse número mesmo. Tá? Ou seja, isso é tipo mas já viu aquela... Já viu aquele... como é que chama aquele negócio que fica passando areia? Eu esqueci o nome. Ampulheta, né? Que passa areia assim. Tem até o símbolo do tempo, né? Imagina o seguinte, a população... A quantidade de areia naquilo ali é a mesma, né? Mas tem um equilíbrio. Às vezes tem mais de um lado ou mais do outro. Isso é a população espiritual. Hoje, né? Se tem 24 bilhões, 25... Quase 8 estão no plano físico. Ou seja, desconta 8, você vai saber quantos que estão no mundo espiritual aqui da Terra. Tá? Então, se tirou 8... vai dar mais ou menos aí quantos? Uns 16, 17 que estão no mundo espiritual. Né? Na época do Chico, ele falava que era 4 para cada um. E era mais ou menos isso. Não tinha, devia ter lá nem 5. Né? Então era mais ou menos isso. Né? Quando tinha
25, quando tinha 20 bilhões no mundo espiritual, tinha 5 bilhões encarnados. Hoje tem quase 8, então vai ter menos. No mundo espiritual vai ter 16, entendeu? O equilíbrio aí, tá? Isso no nosso planetinha Terra, aqui, ó. Planetinha azul, né? Vamos dizer assim, é o pessoal de Jesus, é a gente, a turma do Cristo aqui, de Jesus. Somos nós. Né? Nos outros mundos aí já é outras quantidades aí. Você imagina, né? Existem mais planetas que a gente pode contar a grande areia da praia. Né? Então, tem bastante gente no mundo espiritual dele. Né? Pessoal, nosso horário chegou, né? Até por ser aí, entrar e ser, né? Equilibrado com essas questões, né? Então a gente vai tentar nas quartas-feiras manter essa conversa mais aberta, né? Focado na mediunidade, mas falando aí de temas mais abertos. Lembrar que domingo nós temos nosso estudo, né, do livro Nosso Lar, né? Nós vamos para o capítulo 15 do Nosso Lar, né? Se não me engano, 15 ou 16. Eu sempre tenho dificuldade com o número. E aí, no domingo, às 8 horas, nós vamos estar estudando. E nós estamos com o culto do Evangelho no Lar todos os domingos, às 18 horas, nós fazemos o culto do Evangelho no Lar. E a gente faz um momento de radiação de prece, né? Para quem está precisando naquele momento também. E todo sábado nós temos tratamento espiritual, né? Com os nossos amigos espirituais aí. Nós colocamos lá um post lá no grupo, né? Lá do Instagram. As pessoas colocam os nomezinhos e no momento lá do culto a gente faz um momento de prece, de oração à distância. E a espiritualidade, né? Vai lá ajudar cada um. Tem as instruções lá no post lá do tratamento. Tá bom, meus amigos? Meus irmãos, né? Últimas palavras aí. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós. E vamos lembrar, né? O que importa é o nosso esforço para sermos melhores. Vamos tentar ser pessoas boas, vamos fazer o nosso melhor, apesar de, se eu falhar, se eu errar, se eu me enganar, se eu me equivocar, que eu levante e continue. Se eu desanimar, né, que eu possa usar o meu desânimo para poder baixar minha bola, ser menos orgulhoso. Né? Às vezes a gente desanima mesmo, mas passa. A maioria das coisas passam. Né? Lembra da frase de Jesus, do Chico? Isso também passa. Né? Vai passar. Vamos fazer o bem que nós pudermos, vamos amar o máximo que te der conta, vamos julgar menos. Né? O estudo da sexta nós estamos vendo um outro dia. Eu estou pensando aqui no outro dia porque eu voltei com a reunião mediúnica que a gente tem na Casa Espírita. Né? Então nós estamos voltando com a reunião mediúnica, tá todo mundo lá de máscara, protetor de cabeça, assim, eu estou igual um astronauta na reunião mediúnica. Né? Então nós voltamos com a reunião mediúnica na sexta. Mas aí eu estou pensando um dia aí que dá para fazer o estudo de evangelho. Tá? Não esqueci dele não, tá bom, amigo? Meus irmãos, né, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, nos unirmos aí numa prece, pedindo ao Divino Amigo que possa abençoar os nossos corações, nos dando a força, a esperança, a fé. Vamos nos lembrar que todos nós somos fundamentais para alguém, somos importantes, né? Que todos nós podemos colaborar para o bem, para a luz. Vamos deixar de lado os sentimentos de revolta, de tristeza, na busca do nosso melhoramento, cultivando em nossos corações a lembrança de Jesus, o mestre amigo que cuida, que orienta e que ampara a humanidade inteira. Sabemos, Divino Amigo, que as suas mãos misericordiosas se movem na direção daqueles que choram. E por isso, neste momento, te pedimos para tocar cada irmão que aqui está, com o seu amor, com a sua esperança. Sabemos que o trabalho do bem depende de nós, mas estamos confiantes na sustentação para superarmos as provas de cada dia. Que possamos fazer algo para colaborar na semeadura da luz, no culto do amor e na certeza da esperança. Abençoa a todos nós e a todos que amamos e a todos que precisamos urgentemente aprender a amar. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe a todos vocês.